Já parou para pensar como as ideias que você carrega sobre sexo podem estar afetando o seu prazer? E se eu te dissesse que algumas crenças estão secretamente transformando a intimidade em pressão, ansiedade e insegurança? Neste vídeo, vou explicar essas armadilhas e como a mudança desse tipo de ideia pode te levar a uma vida sexual muito mais leve e satisfatória. As crenças sobre a sexualidade são como óculos que usamos sem perceber. Eles mudam a forma como enxergamos e vivenciamos o sexo, afetando expectativas, comportamentos e até o prazer. Mas o que são essas crenças e como elas impactam a vida sexual? Vamos a um exemplo comum. Você precisa satisfazer a outra pessoa para ser um bom amante. A princípio, isso parece positivo, afinal, é importante querer agradar. Porém, quando essa ideia vira uma regra rígida, pode gerar uma pressão enorme. O sexo começa a ser visto como uma missão, onde o foco é garantir o prazer do outro. Se isso não acontece, a pessoa se sente incompetente. Essa pressão pode atrapalhar muito. Em vez de curtir o momento, a pessoa fica preocupada. Será que ele ou ela está gostando? E se não estiver? Esses pensamentos geram ansiedade, que acaba prejudicando o prazer e até o desempenho. Com o tempo, surge um ciclo vicioso. A ansiedade atrapalha, o desempenho cai e a insegurança cresce. Outro exemplo de crença é: a mulher precisa sempre estar atraente e desejável durante o sexo. Essa ideia coloca uma carga enorme nas mulheres, que acabam mais preocupadas com a aparência do que com o prazer. Isso pode reduzir a satisfação e impedir uma verdadeira conexão sexual. Essas crenças não surgem do nada, são formadas por influências culturais, familiares e até religiosas. Frases como: o homem tem que ser sempre viril ou a mulher deve ser submissa no sexo acabam sendo vistas como verdades, moldando o comportamento sexual sem que a pessoa perceba. Na terapia, o objetivo é identificar essas crenças e questioná-las. Pense nelas como um piloto automático. Se você nunca questiona o que acredita sobre sexo, segue no mesmo caminho, mesmo que não leve à satisfação. A terapia ajuda a desligar esse piloto automático e escolher conscientemente quais crenças são saudáveis e quais devem ser abandonadas. Por exemplo, uma mulher que acha que precisa ser perfeita no sexo pode perceber que essa ideia está ligada a expectativas sociais. Com o tempo, ela pode substituir essa crença por uma mais saudável, como: o sexo é uma experiência compartilhada e o prazer não depende da perfeição. Além disso, a terapia também ajuda a lidar com crenças sobre desempenho. Muitos homens, por exemplo, acreditam que o sexo deve seguir um roteiro fixo: preliminares, penetração e orgasmo. Isso cria uma pressão desnecessária e impede a espontaneidade e a conexão emocional. Outro mito comum é que sexo bom é aquele que sempre termina em orgasmo. Quando isso não acontece, as pessoas podem sentir que falharam. Na verdade, o prazer sexual vai muito além do orgasmo, e aproveitar todo o processo sem focar apenas no final pode tornar a experiência muito mais satisfatória. Se você se identificou com algumas crenças, saiba que isso é mais comum do que parece. Muitas vezes, essas ideias estão enraizadas em nossa cultura que nem percebemos o quanto influenciam nossa vida sexual e nossos relacionamentos. Reconhecer que elas existem é o primeiro passo para começar a questioná-las e, eventualmente, superá-las. Uma das formas mais eficazes de lidar com essas crenças é conversar abertamente sobre o assunto, seja com seu parceiro, amigos ou até terapeuta. O diálogo pode ajudar a desmistificar essas
ideias e trazer à tona a realidade de que o sexo não precisa seguir um roteiro. Cada pessoa tem suas próprias preferências, desejos, os seus próprios limites, e isso deve ser respeitado. Quanto mais você conseguir se abrir e compartilhar suas inseguranças, mais fácil será construir uma relação sexual mais saudável e prazerosa. Além disso, é importante lembrar que o prazer sexual vai além do ato em si. Ele está ligado à intimidade, à conexão emocional e até ao autoconhecimento. Quanto mais você se conhece em relação aos seus desejos, seus limites e inseguranças, mais preparado estará para vivenciar o sexo de uma maneira plena e satisfatória. Isso significa que é essencial dar espaço para a autocompaixão e parar de se cobrar tanto. Nem tudo precisa ser perfeito e o prazer pode estar nos pequenos detalhes, nas trocas sinceras e nos momentos de conexão com o parceiro ou a parceira. Outro ponto relevante é entender que as crenças disfuncionais podem variar muito de pessoa para pessoa. O que é uma crença limitante para você pode não ser para o outro e vice-versa. Por isso, é fundamental prestar atenção aos seus próprios sentimentos e perceber quando algo está trazendo mais sofrimento do que prazer. Isso vale tanto para o sexo quanto para a vida em geral. Pergunte-se: essa crença está me ajudando ou me prejudicando? Como ela está impactando minha autoestima e meus relacionamentos? Esse processo de autoinvestigação pode levar tempo, mas os resultados são valiosos. Ao se libertar dessas ideias pré-concebidas, você abre espaço para novas experiências e formas de vivenciar a sexualidade, mais livres e autênticas. A jornada para uma vida sexual mais satisfatória é muitas vezes uma jornada de autoconhecimento, onde você aprende a se respeitar e a respeitar o outro, criando relações baseadas em compreensão mútua e prazer compartilhado. Para finalizar, é importante refletir sobre o papel da educação sexual. Muitas dessas crenças são formadas porque desde cedo não temos acesso a informações corretas sobre o corpo, o prazer e as relações. A falta de diálogo e o tabu em torno da sexualidade criam um terreno fértil para mitos e crenças equivocadas. Portanto, buscar conhecimento, questionar o que você sempre ouviu e, principalmente, educar-se sobre a sexualidade de forma saudável pode ser um caminho para romper com esses padrões e viver de forma mais consciente. Agora que você conhece o poder das crenças sobre a sexualidade, é hora de refletir. Quais ideias estão limitando sua experiência? Lembre-se, quebrar essas crenças e padrões pode abrir espaço para uma sexualidade mais livre e prazerosa. Deixe o seu comentário compartilhando suas reflexões ou qualquer pergunta que você tenha. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares para ajudar a espalhar o conhecimento e promover uma conversa saudável e aberta sobre a sexualidade. Obrigada por assistir e até a próxima!